Recentemente, o governo causou um enorme barulho. Sim, foi tiro, porrada e bomba com a tributação das exportações de petróleo. E dessa vez, quem é que está na mira? As varejistas. É. O início da semana até mais curta por conta do feriado, foi de forte pressão para essas ações, com o temor de que o governo acabe com os incentivos de ICMS dados pelos estados às empresas. O setor vai ser o único a ser afetado? O varejo? Não é o único que vai ser afetado, mas é o que está mais exposto a esses benefícios fiscais. Baby, I need your touch, unforgettable kisses. Além do cenário norte-americano, a Bolsa Brasileira também continua fragilizada pela dúvida de um eventual aumento de carga tributária. São os planos do governo para elevar receitas e melhorar o resultado fiscal do país. Só que não. Confira as análises das empresas que estão mais expostas a esses incentivos fiscais e como isso impacta nos lucros. E mais uma novidade para você que acompanha o Trend Squad, acompanha as análises. Estão vendo aqui o QR Code, o símbolo do Bitcoin, da Lightning. E para você que quer ajudar a manter o canal, quer contribuir para manter o canal, para manter as análises, estou utilizando a rede Lightning e aceitando pagamentos em satoshis. Então, com isso, você pode fazer essa contribuição aqui pelo QR Code ou pelo link que está na descrição do vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida de algum ativo, quer tirar a sua dúvida também sobre o mercado, ou Ingrid, eu quero criar minha carteira, quero começar a investir em Bitcoin, não sei como começar, o que eu vou fazer, não hesite em entrar em contato. Nós podemos te ajudar. Então, faça parte desse time, vem para o Trend Squad. Fala de incentivos fiscais, é importante lembrar que esses benefícios são oferecidos pelo governo para incentivar o crescimento econômico, mas eles podem ter consequências tanto positivas quanto negativas para aquelas empresas que os recebem. E querer não é poder, né, gente? Porque uma coisa é o governo querer tirar esse incentivo e outra coisa é ter maioria do lado deles para concretizar essa ideia, né, para avançar com esse projeto. E, além do mais, eles vão ter que gastar mais um pouco, né, para trazer essa maioria para o lado deles. Isso é coisa pequena para o atual governo, né? A gente bem sabe que eles gostam de destrocar. Além do mais, né, não vai ser a primeira, nem vai ser a última vez que você vai ouvir que um governo, né, quer aumentar a carga tributária. Ai, novidade, né? Além disso, falando em varejo, recentemente o Nine, né? Recentemente o Nine colocou na mira também as varejistas digitais internacionais. Para quem gosta aí para os amantes de Shopee, Shein e AliExpress. Pois é, também estão na mira aí, né? Começou com o petróleo, agora vem o varejo, e amanhã ou depois pode ser qualquer outro setor, gente. Isso aí não tem como prever e não tem como dizer que vai ser o primeiro, vai ser o último. Amanhã pode ser qualquer outro setor que eles comecem a sentar a bota nas taxas. É assim que funciona, né? Assim é o sistema. Então, vamos lá para as análises. Olhar aqui o Ibovespa. Fechou a quarta-feira. Quarta não, a quinta, né? Com ligeira queda, 0,15. Mas na quarta-feira também fechou em queda, deixou aqui o falso pimbar. As preocupações com o ritmo da atividade norte-americana. No Brasil ainda permanece essa cautela, né, com essas potenciais medidas para aumentar as receitas do governo, essa dúvida aí quanto a esse aumento da carga tributária, né? E para os Estados Unidos, dados mostraram que o setor de serviços desacelerou, né, mais do que esperado. Setor privado também contratou muito menos.
né, do que as estimativas do mês passado, e na sexta-feira o payroll ficou em linha com o esperado, taxa de desemprego também. É tudo manipulado, né? A gente já sabe. Não se pode acreditar muito aí no que eles colocam, né? Então, aqui um falso pimbar, indecisão, o Bovespa ainda vai testar os 100 mil, na verdade tem esse movimento para refazer, que é voltar a 99 ainda. A gente pode ver aqui na semana. Ó, a barra é grande, então volta a 99 ainda. Para mim, o que ele vai fazer aqui, como a gente tem o vértice desse pivô de baixa, após o retorno do 114, que é aqui a faixa do 103, ó, estão vendo aqui que os vendedores ainda continuam defendendo esse nível, então vai ignorar essa barra a caminho dos 94, porque aqui a gente ainda tem a mínima do ano passado e essa barra grande aqui de novembro, 2020 ainda. Ó. Então, testa, e aqui é que volta no 100, para mais um repique, para refazer esse fractal aqui. Mas se romper, Bovespa vem a caminho dos 85. Então, a gente vê aqui vendedor ainda, é onde ele vai testar os 100 mil aí na próxima semana, pode começar a semana aqui no número inteiro. Também, além de sombra, a gente tem barra grande, né? Já pelo mês também, padrões baixistas, inclusive aqui, movimento de janeiro, outro falso pimbar. E os dados, né, foram mais fracos do que era esperado. O que faz o mercado vislumbrar uma recessão para o horizonte, né? Não apenas uma desaceleração econômica. Para mim, aqui, o Ibovespa continua o movimento. Então, aqui em decisão, movimento que continua. Vamos ver o dólar. O dólar teve aqui um pequeno movimento, com 0,43, né? Mas o dólar já vem acumulando aqui há bastante tempo, já vem mostrando, né? Porque a zona de reversão é R$ 5 ainda. Se perder esses R$ 5, aí nós temos barra grande aqui para baixo, que é a faixa de 4,80, vai refazer movimento, mesmo porque ele continua trabalhando aqui nessa bandeirinha, possibilidade aqui de master bandeira a caminho de R$ 6, e aqui a primeira resistência importante é 5,30 para voltar aos 5,50. Então, se perder os 5, é porque a gente ainda vê, ó, muito vendedor aqui, nesse 5,50, se perder os 5, vem a caminho dessa barra grande aqui, da primeira semana de janeiro. Aliás, janeiro. Junho de 2022, estou cega. Junho de 2022, mês de junho. Então, vem a 4,80. Ele ainda pode continuar nesse zigue-zague. Primeira resistência importante que está aqui é a faixa de 5,30. Vendo que ele reverteu outra vez, já para o fim de março, né? Ó, indecisão, barra grande. Vendo aqui que ele está acumulando aqui numa hora. Posso esticar aqui para os 5,10, ó, porque eu já tinha dado gatilho aqui na abertura. Ó, 5 minutos também, dando uma acumulação para ampliar movimento. Ainda tem um grande vazio aqui para refazer. Mas é em 5,30 a primeira resistência importante aqui para o dólar. E o dólar também avançou avançou mediante também outras moedas emergentes, não só o real, né? Mas um pequeno movimento aí também, né? Em função ainda dos dados do payroll, né? Mas já sabia, tem manipulação constante aí pro mercado, né?
E aqui as análises, né? Eu vou começar aqui com soma. Vamos olhar aqui o mapa, como é que terminou. Petróleo, Petrobras ficou com 1,17. Prio terminou com 4. A 3R Petróleo também. Petro Recôncavo, um movimento menor, com 0,39 de queda, além de Petrobras. Alguns papéis aqui dos bancos. Metais também não teve grande movimento. Agora, né, pressão aí é do governo, consumo. E não, Magazine Luiza, Renner, né? Renner se recuperou mais. Foi bem misturado aqui o movimento. O petróleo terminou com o terceiro ganho semanal, mas a cotação ainda está presa nas máximas aí após o corte da OPEP. Claro, né? Quanto mais escasso, mais caro fica, né? Então, esse aqui foi o movimento aí da quinta-feira. TOTOS com 4 de queda, Carrefour também. Natura, né? Mais uma pressão aí para a Natura, mesmo após a notícia aí da Aesop, venda da Aesop aí para a L'Oréal, JBS, nossos frigoríficos, 2,5, Brasil Foods com 0,97. Aqui eu tenho o setor do varejo, comparação aqui, primeiro eu tenho acima do Bovespa, continua Vulcabras, mas a gente tinha também aqui, ó, a Veste, que é a antiga Lelis Blanc, ela também estava com bom desempenho. No entanto, a gente vê aqui 9 de fevereiro um gap muito grande. Depois eu vou mostrar ali no gráfico. Mas isso aqui nem conta, que depois eu fui ver, foi um desdobramento. Teve nesse dia. Americanas, né? Joga o desfibrilador aí, tá morta. Abaixo de Ibov tem Arezzo, Grendene, Viva, Vivara, Soma, Renner, Natura, CIA, Magazine Luiza brigando com Guararapes, Via Varejo, a minha felicidade é ter um crediário nas Casas Bahia, Alpargatas, a Lelis Blanc, ex-Lelis Blanc, né, Veste agora, Marisa e a Morta Viva aí, Americanas, né? A MER3. E aqui, vou mostrar aqui as ETFs. Europa terminou com bom desempenho, continua acima dos outros aqui. Vamos ver por quanto tempo, né? Após a próxima decisão de política monetária. Que a coisa tá feia e não é pouca, né? O trem tá feio com buraco no meio. Aqui, Estados Unidos, Índia, China, Brasil e WZ tá aqui para baixo. Então, vamos lá começar com o grupo Soma. Porque no ano passado, os benefícios fiscais responderam por 44% do lucro líquido da senhora Grupo Soma. 36% do lucro para Arezzo e 39% da Vivara. Na Renner, a exposição já é de 30% e Guararapes, 25%. Outras varejistas também que têm maior exposição, né, a esse benefício fiscal, pague menos, também vou mostrar, a Via Varejo, Natura tem 44% e Grupo Mateus 33%. Natura faz o L, Renner faz o L. Também, né? Relatório de JP Morgan também apontou as empresas que os incentivos fiscais mais contribuíram para o valor justo dos ativos. Segundo o JP Morgan, Soma, que encabeçou a lista com 50%, seguida por Vivara, a Viva 3, 44%, e Arezzo, com 27%. Agora a gente tem Pets, segundo, né, o JP Morgan, Pets, Natura, Magazine Luiza e Carrefour possuem contribuição zero ou insignificante desses incentivos para esse valor justo, né, das ações. No setor de saúde, a gente tem Hypera e Viveu. Hypera tem 30% e Viveu 23% do valor justo provenientes desses incentivos fiscais.
Mas, como eu falei, não foi a primeira vez, né, que você ouviu que o governo quer aumentar a carga tributária de algum setor, e também não vai ser a última. Agora, na mira, né, a gente tem aí, para alegria do brasileiro, né, que eu vejo muito vídeo aí, ai, recebido da Shein, comprinhas da Shein. Agora tem a Shein, Shopee e Ali, né, AliExpress. O fato, né, que após a divulgação desse novo arcabouço fiscal, que foi um parto, né? Foi uma cesárea para sair aí essa nova regra fiscal, que também ainda não tem nada certo. Pode ser que na próxima semana eles anunciem mais medidas, né, relacionado com isso. E ficou evidente que o governo pretende aumentar essa carga tributária, né? Só que a conta não fecha. Vamos aguardar os desdobramentos, enfim. Então, vamos começar com o grupo Soma. Bom, na última análise, eu tinha mostrado aqui grupo Soma. Deixa eu fechar isso aqui. E grupo Soma, né, tinha ainda o teste dos R$ 7. Grupo Soma se aproximou aqui, foi a 7,10. Foi 7,11. Mas o que a gente vê aqui, ela abriu com um pequeno gap na quinta-feira, fechou, mas a gente ainda tem aqui a pressão do número inteiro. Pela sombra, falso pin-bar. Então, ainda tem um longa sombra. Provavelmente o papel vai testar esse número inteiro ainda, né? Porque o OBV não confirma que essa longa sombra, né, que foi a pressão de compra, o que a gente vê pelo OBV é que os compradores ainda não têm força suficiente para jogar o ativo lá para cima. Olha, 1 hora, né, aqui, ó, ele mostrou exaustão, ainda não confirmou 7,50. Então, a soma ainda vai atuar naquela sombra ali do diário, na quarta-feira, ó, muito embolado, né? Vai depender de R$ 8 agora, essa principal resistência, né, de grupo Soma. Então, vai voltar a atuar aqui nessa sombra mais uma vez, podendo testar o número inteiro, R$ 7, que ainda não testou. Ó, semana, estão vendo aqui a divergência escondida, médias apontando para baixo, OBV apontando para baixo. Então, a situação para grupo Soma está uma bosta, gente. Não está nada fácil. Porque eu até já tinha projetado aqui o movimento de janeiro, né? Que é esse falso pimbar aí, na faixa dos R$ 11. Mas grupo Soma só melhora a situação aqui em cima, porque aqui a gente ainda tem, na verdade é 11, né? Máximo. 11,60. A máxima aqui do candle de estreia. Então não adianta que tem que considerar o número inteiro. E eu já tinha feito aqui a projeção, né, de grupo Soma, 7,34, ou seja, a faixa de 7,50, inclusive se aproximou do número inteiro. Deixa eu ver se eu estou botando certo aqui, porque sempre, deixa eu ver, máxima, 62, e mínima, 8,88. Se também colocar muito longe, assim, acaba... Ó, 7,10, o 100%, que foi o que ela fez aqui na última semana, né, na quinta-feira, nessa semana. E a próxima projeção, né, o próximo nível aqui do FIBO é R$ 6. Então, aqui a gente tem um número inteiro, mas antes desse 1,618, né, a gente tem o 6,50. Então, o que tem aqui para a soma é trabalhar esse número inteiro. Ainda pode chegar aqui aos 6,50, até reverter. O caminho aqui é continuar, né? Porque é continuação, a gente vê ali pela semana divergência escondida. Está ignorou a barra de janeiro, mesmo porque dezembro fechou com falso pimbar nesses R$ 11, apesar da pressão compradora aqui, e janeiro idem. Está ignorando a barra.
E depois não, agora a gente tem a faixa de R$ 8, inclusive com esse movimento aqui de outubro de 2020, aqui 8,50, pois é, vai voltar a atuar nessa sombra. Essa é a recuperação. No entanto, né, Grupo Soma volta a testar aqui a sombra até reverter, confirmar aqui esse número inteiro. Então, tá aí Grupo Soma, que no ano passado, né, os benefícios fiscais responderam por 44% do lucro líquido. Agora, segundo o JP Morgan, Grupo Soma encabeçou a lista com 50%, né, o que esse benefício contribuiu para o valor justo do ativo. Encabeçou a lista com 50%. Então, vamos lá, Grupo Soma, os benefícios impactaram o lucro líquido em 44%, 36% do Grupo Arezo. Bom, Arezo até perdeu 67, que era o próximo suporte aqui do papel. OBV continua apontando para baixo, apesar da pressão de compra, que foi aqui numa faixa 50, vendo aqui, que abriu com um gap e não fechou esse gap. Então, para a próxima semana, que a gente vê numa hora, né? Está aqui trabalhando o número inteiro, R$ 62, volta para fechar o gap. Volta a atuar aqui no 59,90, 60. Ou seja, Arezo vai continuar, está formando aqui um triângulo, né? Vai continuar atuando aqui nesse intervalo. Mas o que a gente vê aqui, que o movimento é pequeno, apesar da recuperação aqui do 67, mostra aqui o histograma, e o ABV nem sinaliza aí essa recuperação, né? O movimento, ele continua apontando para baixo. Isso indica que a reversão não é agora. E no diário, a gente não tem tendência, a gente tem aqui mais volatilidade, ou seja, o que mostra que o diário é que os vendedores continuam dominando o pedaço. Semana, ó, grande indecisão ainda. Por quê? Na semana do dia 27 de março, a Arezo já fez a recuperação, que é o 67, a barra que tinha aqui grande, né, da semana anterior, foi o dia 20, semana do dia 20. Movimento, a pressão continua aí, o domínio continua dos vendedores, pelo que a gente vê também na semana. Então, por enquanto, eu tenho um rendimento na faixa de 62,50. Ou seja, volta a atuar na sombra, que é esse retorno aqui para fechar gap. O gap é pequeno, mas não fechou. E aí sim é onde volta para atuar nessa. Então, Soma vai continuar trabalhando nesse intervalo aqui, a faixa dos 59 e 67, até reverter. Porque a primeira resistência importante é essa aqui. E o mês? A gente vê que a Arezo vai se segurando aqui nessas sombras. A gente tem aqui o início de 2021, depois, né, que foi aqui a faixa dos 59, depois voltou aqui no início do ano passado, engolfou, aqui também engolfou, e agora vai depender muito, né, de Arezo voltar a superar o 67. Porque a gente tem a barra grande aqui de março, a abertura está no 74. Vai depender muito aqui desse número inteiro, né, para buscar recuperação. Do contrário, se Arezo confirmar os R$ 60, que é onde ela está se segurando, né, 59,50 não confirmou o número inteiro. Se a Arezo confirmar os 60, vai continuar. Aí o próximo suporte é essa acumulação aqui, é 51, é aqui o final de 2020. A gente tem agosto, setembro e o mês de outubro, que também a barra é grande. Então, ela vem a caminho aqui dos R$ 50 ainda. Aliás, 51. R$ 51. É aqui que termina o movimento, e aí vai buscar mais recuperação. Então, é daqui o início de 2020, ó.
Está atuando nas sombras também. Então, aqui, início de 2021, engolfou, início de 2022 engolfou, apesar do padrão baixista. Mas conseguiu confirmar aqui o número inteiro. Agora, se confirmar o 67 outra vez, vai buscar mais uma recuperação, que é a abertura de março. Vai voltar a trabalhar aqui os R$70. Do contrário, se confirmar, porque a gente vê indecisão, né? Eu tenho uma barra grande no movimento anterior, e me aparece candle de longa sombra, tendência aqui é a continuação. Ainda não confirmou, por quê? É a faixa dos R$60. Mas tudo vai indicando, já orientando para essa continuação. Então, o lucro, esse benefício fiscal, respondeu por 36% do lucro de Arezzo no ano passado. E agora, vamos olhar a Vivara. Viva 3, Vivara, benefício respondeu por 39% do lucro. Ainda mais um bocado aí que Arezzo, né? Ó, de cara, se a gente olhar os osciladores, o OBV está apontando ainda para baixo. Por quê? Ele só vai orientar a reversão aqui para cima ainda. Vendo aqui que Arezzo, né, abriu com um engolfo, mas depende agora de 22, a primeira resistência importante dela. Para quê? Para refazer vazio. A gente tem média flat aqui em 23,50, porque a gente tem muita sombra aqui. E o suporte que ela vai trabalhando é a faixa dos 21. Aqui no ó, depende dos 22 para refazer movimento. O que a gente tem aqui é a possibilidade de um ombro, cabeça ombro, porque ela já deu o gatilho. E aqui, trabalhando a faixa de 21,50, pode buscar maior recuperação para a próxima semana. Ó, ainda tem muita indecisão, muita sombra, muita briga aqui. Chega nos 23, entra a venda, chega nos 21, entra a compra. Então, tá muito de lado. Tudo vai depender dos 22 aí para a próxima semana. É claro que a semana, a gente já tem um movimento mais fraco, ainda mostra fraqueza aí para grupo Vivara, né? Para Vivara. Porque eu tenho vários padrões desde a semana do dia 13, aqui um long leg doji, indecisão. Na semana do dia 20, um falso pin-bar. Tudo aqui nesse número de 23, na faixa de 23,50. Na semana do dia 27, um gravestone doji, que já mostra reversão. E agora, nessa última semana, um falso pin-bar outra vez. Então, aqui tem que ter muito cuidado, porque se ela, na próxima semana, vai haver esse teste novamente de 22, que ela está numa zona 50, numa zona de força, mas se se Vivara não confirmar, ela volta a atuar aqui nesse número inteiro, porque além de número inteiro, eu tenho aqui barra grande. Já tem muita sombra aqui. E o padrão é baixista. Então, vamos olhar esse gravestone aqui. R$19,80 aqui o 100% desse gravestone. Mês. E ali a semana, tanto o histograma quanto a BV, mostra a continuação também, que os vendedores ainda estão atuando aqui, dominando aqui o pedaço. Aqui a gente tem a estreia de Vivara, foi quando começou a ser cotada, em outubro de 2019, e a mínima dela é 22,19. Então, é por isso que a zona é importante. Agora, deixa eu botar aqui para os 22, que é melhor. É a zona de decisão aí do papel. Agora, o que a gente vê muita sombra ainda é na faixa dos R$20. Mesmo porque a mínima do ano passado é 19. Mesmo com essa mínima em 19, ela ainda não confirmou os 20.
E é zona testada desde agosto de 2020. Isso foi 19,75. Aqui esse movimento. Então, é por isso que ela vem se segurando aqui nos R$ 20. Então, se o Grupo Soma confirmar os R$ 20, né, o próximo suporte está aqui embaixo, ó. Já é movimento de 2020. Daqui é a faixa de R$ 15. Um grande vazio aqui para refazer. A mínima de 2020 está lá embaixo, que é 9,13. Então, aqui a gente tem a faixa de 9,50, né, antes. Então, vem atuar nessas sombras que é R$ 15. Ó. Aqui o OBV ainda não orienta, né? Porque há muita indecisão, tanto para compra quanto para venda. E o movimento vai ganhar força acima de 22. Porque a gente também tem barra grande aqui de fevereiro desse ano. Olha o início do ano, falso pin-bar, aqui na faixa dos 25. Está muito complicado aqui. Tem que sair desse intervalo. Como a gente ainda tem muita sombra de barra grande, se ela confirmar os 22, ela volta a buscar atuar aqui, próximo a esse número inteiro, que é 24, a faixa de 23,50. Do contrário, se ela perder os 20, ela volta a atuar nesse número inteiro, né, nos R$ 20, e se perder, porque, ó, o início de março aqui, que neste caso ela fez esse movimento de recuperação, foi tentar a abertura aqui, 24,70, mas ela parou justamente nesse número inteiro. Então, essa indecisão é grande possibilidade dela confirmar esses R$ 20. As sombras estão expostas ainda. E, Ingrid, quando você fala que a sombra está exposta, o que significa? Significa que vai haver mais testes ali naquela faixa de preço ainda. Então, enquanto não aparecer uma barra para neutralizar essas sombras, para dizer que o movimento, que teste daquele nível já acabou, é assim que funciona. Enquanto a sombra estiver exposta ali, vai haver mais teste naquele nível. Então, se houver um candle que me apareça aqui para neutralizar, para fechar essa sombra, não vai haver mais teste. É justamente onde ela pode aparecer um candle aqui para confirmar o rompimento. Ou se entrar a pressão de compra suficiente para confirmar a reversão. Então, é assim que funciona, né? Falso pin-bar já de janeiro indica que o movimento pode continuar. Além do mais, gente, quando eu falo zonas de força, faixa 50, número inteiro, número redondo. Por quê? É onde a maioria toma decisão, tem estratégia baseada naquela faixa de preço. Não se engane com média, porque a que tem maior relevância é a média de 200. Quando ela está flat, o que está indicando? Que o ativo vai voltar a testar aquela faixa de preço. Quando ela está flat, seja aqui, nesse caso, uma resistência, ou se ela estivesse aqui embaixo, atuando como suporte. Quando eu tenho número inteiro, número redondo ou faixa 50, há sempre decisão naqueles níveis. Porque você não está sozinho. Se eu quiser entrar com uma compra aqui, caralho, agora vai me dar a reversão, o ativo vai reverter. Não é a tua entrada que vai fazer diferença, não. Porque atrás de você, atrás da tua tela, tem o quê? Tem os institucionais, tem os bancos, tem o governo que está atuando ali naquele nível. E é isso que vai fazer diferença. Porque você tem que pensar como a maioria, né? E não é fácil saber o que a maioria está pensando, o que a maioria quer. Por isso, tem análise técnica para te ajudar. É assim que funciona. Na Renner, a exposição no ano passado, 30%. Impacto aí nos lucros. Então, a Lojas Renner voltou a atuar nos R$ 15. Segundo a análise que eu já havia mostrado aqui para o papel, os vendedores, a volatilidade aqui ainda voltada para a venda. É claro que ela chegou no número inteiro, vai buscar a recuperação, trabalhando sombra. A gente tem movimento até 16,50, porque essa barra aqui do início da semana,
que deu gatilho, confirmou essa zona aqui de força. Então, a Lojas Renner vai voltar a atuar. É claro que aqui ela está numa zona de força, então, para a próxima semana, ela volta a se aproximar desse número inteiro para confirmar o fractal. Estão vendo aqui, ó, que foi justamente na abertura que ela já derreteu 6%. A semana foi bastante complicada, né, para o varejo aí. É o que está no olho do furacão, né? Paciência. Não esquecendo também das estatais, né, que continuam no olho do furacão, porque qualquer movimento contrário aí do governo, cacetada. Banco do Brasil, Petrobras. Petrobras ainda tem o risco, né? Pano de fundo ainda o risco de governança também, da Bambem um pouco. Olha a Lojazinha aí na semana. Divergência escondida. Então, a recuperação aqui vai ter um limite 12,16,50. Porque a zona de decisão de Lojazinha está aqui em cima ainda. Primeira zona importante, né? Porque ela confirmando os 18, a gente tem mínima de 2020 e tem o início do ano passado, que é aqui os 22. Então, agora ela está atuando no número inteiro, que é para repetir esse fractal aqui. No entanto, é justamente os 18 que ela vai definir. Mas, por enquanto, a primeira resistência importante é 16,50. Agora, se Lojas Renner confirmar aí os 16, que ela ainda não confirmou, aí o próximo suporte é 12. Que o movimento aqui de março de 2016, a barra é grande. Vem a caminho dos R$ 12 ainda. Ó, a continuação no mês também. Então, como eu falei anteriormente, o governo oferece esse benefício, mas o impacto, né, para a empresa, né, para quem vai receber esse benefício, as consequências elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Então, Lojas Renner vai buscar recuperação, mas por enquanto, a gente vê a média também apontando para baixo, ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que a pressão vai continuar. A menos que saia alguma notícia aí, né, alguma coisa na semana que vá beneficiar o setor, mas por enquanto é venda na cabeça. O movimento, as recuperações aqui, os repiques serão muito pequenos. Nada de reversão ainda. E se a gente olhar no mês, outra coisa importante, né? O mês, a reversão do movimento, né, para Lojas Renner está aqui em 24,50 ainda. Não esquecendo. A gente fala aqui, né, de tendência, porque a gente tem tendência nos gráficos maiores. A reversão do movimento no mês começa em 24,50 só. É lá para cima ainda. Então, a primeira zona importante para começar a ganhar fôlego aqui de Lojas Renner é 18 ainda. Então, repique em 16,50. Normal, que ela já chegou no número inteiro e a gente tem barra grande também. Com Arezzo, Vivara, Renner, Guararapes. Deixa eu apagar isso aqui, que está nada a ver mais. Exposição de Guararapes, 25%. O Guararapes também está atuando no número inteiro, que é R$ 4, por conta desta barra grande aqui do final de fevereiro, onde Guararapes deu o gatilho e aí só confirmou no início de março. Aqui ela deu o gatilho, trabalhou aqui num triângulo simétrico, próximo a esse número inteiro, e aí é que disparou. Foi no dia 7, que é o que ela confirmou realmente. Ainda assim, entrou pressão de venda nos R$ 5. Tá vendo aqui? Exaustão no dia 13, acumulou outra vez e reverteu.
Então, aqui o que a gente vê no 1 hora, primeiro vamos olhar os osciladores. OBV histograma, pressão de venda ainda. Por quê? Ela na quarta-feira, derreteu 5,5, testou os R$ 4, mas ainda mostra indecisão. Ou seja, decisão se vai entrar força compradora suficiente para superar o nível, para confirmar. Semana, o que a gente tem aqui é uma barra ignorada. Por quê? Porque ela fez a recuperação aqui no dia 27 de março, que foi os R$ 5, barra grande, mas a pressão de venda continua. Os vendedores continuam atuando aqui defendendo os R$ 5, não é? Ok. Então, a gente tem aqui uma barra ignorada. Vamos projetar essa barra. Que não é muito difícil, né, de saber qual é o próximo suporte aqui do papel. Porque se ela já atuou aqui no número inteiro, que é os 4, e ela chegou na quarta-feira a 3,80, aliás, 3,77, não é muito difícil de uma alta probabilidade na próxima semana ela atuar nos 3,50 ainda. Ou seja, como há grande indecisão nesse número inteiro, ela renova a mínima até voltar a buscar a recuperação. Ó, 100% 3,50. E aqui, pressão de venda continua. Por quê? Apesar de fundos mais altos, e foi esse movimento aqui entre fevereiro e início de março, o OBV nem se mexeu. Aquelas o cu nem pisca. Foi o que aconteceu aqui. Portanto, o que a gente tem para Guararapes também é continuação. Vendedores defendendo ali a faixa de R$ 5. Movimento continua. Olha aqui, estão vendo que março também, né? Março já fez a recuperação, que era do número inteiro. A abertura de fevereiro, 5,13, já fez o teste. Voltou a apresentar sombra, ou seja, vendedor continua atuando no pedaço. Então, a gente tem agora 3,50 para a próxima semana. A mínima histórica, né, de Guararapes, dá para ver aqui que o começo foi 2.000, né, a gente tem 29 centavos, aqui nos centavos, 22, deixa eu ver aqui. R$ 0,30. E depois, ela fez mínima em 2009, mínima essa que foi 1,26. Mas a mínima dela está aqui, né? Porque ela começou em 2000, está aqui nos 30 centavos. E a gente tem barra grande aqui em 1,74 também, que é fevereiro de 2005. Tem um gap aqui, né, que ela fechou só em 2008 e início de 2009 que ela voltou a atuar nesse gap. Pequeno, mas que não fechou de início. Está aqui em 1,70, né? Próximo a esses R$ 2. Então, aqui para Guararapes, não é muito difícil ela voltar a atuar nesse número inteiro. Se a pressão de venda continuar. Ó. Não vai ser muito difícil, gente. Agora, eu tenho esse fundo aqui de 2016, em 3,60. Então, é por isso que ela pode atuar nos 3,50 e aí começar a buscar a recuperação. Né? Mínima de 2020, ó. Então, aqui, o primeiro movimento de Guararapes, né, confirmando aqui a faixa de R$ 5, ela volta a atuar nesse número inteiro. A reversão é justamente os 6,50 para voltar à mínima de 2020. Ela tem um grande vazio aqui ainda. No entanto, como a gente ainda vê grande indecisão, 3,50 até reverter, até entrar a pressão de compra. Mas, assim, os R$ 2 também não está muito longe, né? Então, a recuperação dela, a gente vê que tem um limite aqui. Nesses R$ 6, né? 6,50, para ela refazer o movimento anterior.
mas pode muito bem ainda continuar, porque no mês a situação também está podre aqui para o papel. Tá bem ruim, né? Deixa eu ver aqui, colocando no diário. Isso aqui é desde o início do ano, né? Vamos ver aqui a desvalorização do papel, rapidamente. Essa aqui é janeiro, até o fechamento aí da quinta-feira. 40%. Só nesse início de ano, né? Agora, desde que ela começou a ser cotada, né, que foi em 2000, até agora, dizer que até janeiro de 2020. Aqui. Pegar aqui, dezembro de 2000, né? Até o fecho aqui, janeiro de 2020, 11.074%. Até a quinta-feira, a gente ainda tem 1.521%. Quem está posicionado, né? É o que alguém está posicionado desde então, desde 2000, ainda está ganhando dinheiro, apesar dessa valorização. Aqui, né, aqui o subprime, início de 2009. Aqui, março de 2009. 417%. Né? Mesmo com essa queda grande aqui, né, entre junho de 2008 e outubro, né, que foi o subprime aqui, o subprime foram 37,74%. Pandemia, 60%. Mas se a gente considerar, né, de 2000 até essa última semana, ainda tem forte valorização, mais de 1.000%, 1.500, né? Quem está desde então. Pois é isso. Então, Guararapes, Pague Menos, que tem também alta exposição, 51%, que foi respondeu pelo lucro no ano passado. Deixa eu ver, já não lembro Ai, não esqueço o ticker. Gente, Pague Menos. Adoro. Qual que é eu acho que é PGMN. Ah, achei. Der. É tanto tira, tanta coisa, até maluca. Ó, Pague Menos, o problema aqui, a gente já vê, vamos olhar 5 minutos. Liquidez é baixa, e até mesmo numa hora, porque essa porcaria aqui, ó, porcaria das sombras, né? E complicado dar um stop aqui, né? Botar um stop que vai com Deus facilmente. Então, nem numa hora a coisa é boa, né? Então, tem que ser do diário em diante. Pague Menos ainda está atuando nesse intervalo aqui, a faixa dos 3,20 e aqui o número inteiro, né? 2,90. Foi o movimento de 23 de março, que ela foi a 2,95, ainda não confirmou esse número inteiro. O que a gente vê é que o movimento é muito pequeno, mesmo porque os candles são baixistas, que ela vai aqui em sequência, já para o final de março, início de abril. Olha, grande indecisão aqui de confirmar esse número inteiro. A gente tem um long leg do G já no dia 30. O BV também apontando para baixo, as médias confirmando continuação. Semana. Ih, meu Deus, ó.
continuação, porque a gente tem muita indecisão de confirmar esse número inteiro, eu já tinha feito aqui a recuperação, que é justamente os 3,20, que é a abertura dessa semana aqui, do dia 20 de março. O OBV continua apontando para baixo, então nós vamos ver continuação aqui para pagamentos. Ih, Jesus! Olha aqui o mensal, um ombro, cabeça a ombro. Ó. Já deixou a espada de Jedi aqui na estreia. Um Gravestone Doji. Gravestone Doji, né, que a gente vê essa longa sombra. O preço de abertura e fechamentos não forem iguais, estão bem próximos, que é a faixa aqui dos 8,70. Isso aqui mostra a reversão. No entanto, o Pague Menos voltou a atuar nos R$ 11, né, mas acabou confirmando que foi só em 2022. Foi aqui, porque ela deu o gatilho em março e confirmou em abril. Vendo aqui, né? Falso pin bar, praticamente um engolfo de baixo também, já tinha mostrado a exaustão em fevereiro, março, falso pin bar, confirmou aqui em abril. Então, como é que nós vamos poder projetar esse negócio aqui, né? Porque agora, né, como ela veio a 2,87, 2,90, né? Na próxima semana, Pague Menos pode testar quem? 2,50. Para baixo ainda. Ou seja, o papel ainda vai trabalhar mais um pouco nesse número inteiro. Não deve, né? Porque ainda tem muito movimento aqui, muito chão para andar. Não deve confirmar esses R$ 3 agora. Ainda, né? Porque a gente vê grande vazio aqui para trás, né? E a primeira zona importante está aqui, que é os R$ 4. Próximo número inteiro aqui. Mas, né, a gente tem movimento aqui de dezembro, 3,50. Tudo depende desse nível. Então, vai continuar atuando aqui ainda próximo a esses R$ 3, até buscar a recuperação. OBV, o histograma nem aparece, né? E OBV já sinalizando aqui movimento, ou seja, as médias aqui, o OBV se cruzando para renovar essa mínima. Olha o sinal aqui de janeiro. Um doji, né? A gente tem aqui doji, um long leg doji, numa zona de número inteiro, que é R$ 4. Não confirmou. Portanto, a gente tem Pague Menos em 2,50 ainda, para atuar nessa zona de força, até voltar nesses R$ 3 e confirmar movimento.